Uma ponte que liga duas cidades da macro-região continua interditada e sem previsão de reconstrução. Enquanto isso, moradores precisam se arriscar atravessando um rio e produtores rurais acumulam prejuízos pela falta de uma rota para escoar a produção. A estrutura de concreto continua caída no local. Até outubro do ano passado, era uma ponte que ligava a zona rural no limite entre Cajuru e Santo Antônio da Alegria. A falta de manutenção e o desgaste ao longo do tempo contribuíram para que a estrutura cedesse durante a forte chuva registrada no ano passado. Segundo os moradores, choveu 110 milímetros em apenas um dia. É dos lados aqui que faltava pôr terra. Já tinha saído bem a terra dela. Então, pô, só passando, caminhão pesado e tudo, foi onde aconteceu. Nasci aqui, do outro lado aqui. E eu não me lembro dessa ponte ter caído. Na época, teve uma ocasião que era de mataburro no começo, um mataburro que tinha aí. Depois fizeram a ponte de madeira e nunca caiu, porque tinha manutenção. A estrada Santo Antônio da Alegria é a via que liga os dois municípios por meio da ponte. São aproximadamente 6 quilômetros de estrada de terra. No lado de Cajuru, o caminho dá acesso à rodovia Joaquim Ferreira. Para os produtores rurais, a estrada é essencial para a logística da produção. Sem a ponte, os prejuízos são grandes. Afeta numa proporção que vocês não conseguem imaginar. Porque para conseguir produzir, nós temos que receber insumos que vêm de fora. E aí não tem trânsito. E para escoar a produção, nós temos que ter caminho para levar isso embora. Aí você planta milho, aí você planta café, aí você planta arroz e não tem como tirar daqui. Diariamente, no nosso deslocamento, também com o transporte do leite, com os insumos que a gente precisa para poder trazer o funcionamento das nossas propriedades, né? Para trazer o maquinário, levar, né? Sem falar na questão de saúde. Às vezes alguém pode ter algum problema de saúde e o deslocamento fica muito difícil, né? Vai fazer um ano que a ponte dos Prudêncio caiu e os moradores tiveram que improvisar para chegar ao outro lado em segurança. Eles montaram uma ponte improvisada, feita de madeira, nada segura, viu? E olha, por enquanto tá fácil de passar porque o nível da água tá baixo. Mas vale ressaltar que daqui uns meses a chuva volta. E chegar ao outro lado vai ser mais complicado, porque a tendência é que o nível da água aumente. Uma vizinha nossa que morava aqui foi embora. Tem uma semana, mais ou menos, né, Fernando? Foi passar aqui, fez cateterismo, negócio do coração, tudo foi passar aqui, caiu. A vizinha do lado caiu, porque não tem ponte. Nós temos que passar por dentro do sítio do Morna, tem que passar por dentro do sítio do Luciano, tem que passar em todos os sítios. Quando caiu logo a seguida, estava chovendo bastante, aí nós tínhamos que vir para cá para outro sítio, que tem a família mora de cá e nós moramos de cá. Aí tem gado, tem tudo para tirar leite lá. Então, nós chegou aqui, o rio estava de água para a cintura. Aí nós foi passar aqui do lado de cima, nós não sabíamos os lugares certos ainda. A minha esposa passando juntos, se ela não está segurando em mim, ela tinha rodado. São esses caminhos alternativos, mantidos com a colaboração dos próprios produtores, que permitem aos trabalhadores tentar manter a rotina. A gente tem um desvio que o pessoal geralmente passa por ali, só que são estradas pequenas, estradas que não dão acesso direito a um caminhão, por exemplo. Na época da chuva, essas estradas vão ficar muito ruins, porque elas não têm uma estrutura de estrada municipal, né? Então a gente sofre bastante. A cada 4 dias o caminhão viria por aqui para pegar o leite na minha propriedade. E tem que desviar por outros lugares onde mal passa um caminhão. Tem um caminhão alternativo que você entra lá no desvio para Santo Antônio da Alegria, vai lá em cima, perto de Santo Antônio, para voltar aqui. Quem mora aqui e que tiver ido a Cajuru. Então as pessoas tiveram que alterar drasticamente o roteiro das suas vidas, o dia a dia, para poder cumprir os compromissos que têm. Em busca de uma solução para o problema, vereadores de Cajuru e Santo Antônio da Alegria enviaram requerimentos às prefeituras. Em Cajuru, um ofício também foi encaminhado ao Palácio dos Bandeirantes para tentar viabilizar recursos destinados à construção de uma nova ponte. Temos requerimento, indicações, nos requerimentos a resposta do prefeito nosso, né, nós podemos cobrar de Cajuru, vem que ele vai fazer só quando tiver recurso e alguma emenda pelo motivo do município de Santo Antônio não está tendo recurso para fazer. Então ele também não
em outra contrapartida, não pode fazer sozinho. Então, eles têm que entrar num acordo para os dois fazerem a ponte. Através disso, fizemos também ofício à Secretaria da Agricultura do Estado, estamos aguardando emendas, todos os vereadores procurou seus partidos, fez emendas parlamentares, ofícios, e até agora a gente não teve êxito. Segundo os produtores, representantes das duas prefeituras estiveram no local para avaliar os prejuízos com a queda da ponte. Mas a visita acabou gerando apenas falsas esperanças. Eles também afirmam que falta empenho e diálogo por parte dos prefeitos. Vamos restabelecer essa ponte, vamos dar manutenção nas estradas, porque o produtor rural sempre fica no esquecimento. A gente não fica lá na cidade todo dia cobrando alguma coisa. Acho que também não tem necessidade disso. Todos que estão lá no poder sabem dessa necessidade. Edson Ferreira, de Cajuru, para o Jornal da Clube. Os prefeitos de Cajuru, Alex Morettini, e de Santo Antônio da Alegria, Denilson Mega, participaram de uma audiência na Defesa Civil do Estado de São Paulo para solicitar apoio e recursos para a recuperação da ponte, que liga os dois municípios. Mas ainda não há previsão de investimentos. Cres de Franco Peixoto, engenheiro civil, conversa com a gente sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Clube. Quais fatores mais comuns levam à queda de pontes rurais? Como essas estruturas poderiam ser melhor mantidas? Cres, boa tarde. Boa tarde, Ximene. Uma satisfação poder falar sobre esse tema para vocês, para os seus telespectadores. Olha, esse tipo de problema que nós estamos vendo aí é um problema clássico. Ou seja, uma chuva mais forte, nós temos hoje, inclusive, certo desequilíbrio do meio ambiente, é normal, infelizmente, que a água passe por cima dessas estruturas e acabe levando embora. Agora, a recuperação é fundamental. Se a destruição de uma ponte desse tipo, ela acontece por excesso de vazão, problema de uso, às vezes também tem excesso de carga também, exige a sua manutenção. E que alternativas temporárias podem ser adotadas até a reconstrução de uma nova ponte? Porque o que nós vimos ali são acessos improvisados, como uma tábua de madeira conhecida aí como pinguela. Isso é, do ponto de vista de segurança operacional, algo indevido. Afinal de contas, um veículo que caia de um local tão inseguro assim, que se torne inseguro, pode gerar um acidente grave, e nós não podemos esquecer que sempre existe risco de vidas humanas serem perdidas ou pessoas sofrerem acidentes que possam levar até injúrias definitivas. Portanto, a solução é a urgência na reconstrução, e eu vou um pouco mais longe. Eu gostaria de propor que, em vez de ponte, fazer uma coisa que já se usa até na engenharia, que nós praticamos há décadas, há mais de 40 anos, que é a substituição de pontes por galerias com um alteamento, que é o nome que se dá, fazer um aterro em cima. De repente, é uma solução que pode ser mais barata, no caso aí deve ter restrição financeira, e pode resolver de uma certa forma em definitivo. A gente até viu os trabalhadores dizerem que falta um diálogo aí por parte da prefeitura. Quais medidas e recursos que essas administrações, então, poderiam usar para agilizar a reconstrução da ponte? Eu entendo que, do ponto de vista legal, pensando em termos de normas, que nós imaginássemos essa via de acesso, que não deixa de ter cara de vicinal, mas atende a um município que é pequeno do ponto de vista de habitantes. É claro que qualquer custo é pensado que não vai atender muita gente. Mas se nós usarmos a classificação que já aplicamos há mais de 25 anos, uma rodovia classe 4B, para poucos veículos por dia, nós teríamos algo que justifica plenamente a execução da sua recuperação e, eu repito, pensar nas hipóteses em fazer uma nova ponte de concreto ou então o pensamento em galeria, para que viabilize e principalmente pensar que períodos de chuvas novos logo estarão aí e mais fortes. Exatamente, Cres. E como a falta de pontes e estradas adequadas afeta o dia a dia e a logística aí desses produtores rurais da região? Imaginemos um município de 10 mil habitantes. Não pode que dá para pensar numa área pequena como o Santo Antônio. De qualquer forma, as pessoas que dependem dessa via para suas ações como saúde
buscando novos atendimentos, como trabalho, que vão ter que dar uma volta longa e vão ficar menos horas em casa com as suas famílias, vão dormir pouco, estariam mais sujeitas até a sofrer acidentes por ter que dar uma volta longa, e sem falar também que vias alternativas, não raro, são vias que às vezes geram mais desgaste veicular e que podem, inclusive, gerar uma perda do capital familiar que é considerável. Isso deve ser pensado pela edilidade, pelo governo do estado, para que se consiga viabilizar o mais rápido possível para recuperar essa passagem. Creso de Franco Peixoto, engenheiro civil, agradeço a sua participação aqui no Jornal da Clube. Uma boa tarde, boa semana. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade.